vamos à correção dessas questões, voltando lá para a questão número 1, sobre as orações coordenadas. Acompanhe aí. Na hora que a gente chegar até a 4, eu dou uma pausa, tá? Para quem não terminou, finalizar. Ó, enunciado da questão, hein? Analise o trecho abaixo, retirado do texto. É correto afirmar que nele há um período... Então, vamos analisar esse trecho. A sala de operações estava escura e todos estavam usando óculos 3D. Então, repetindo. A sala de operações estava escura e todos estavam usando óculos 3D. Então, já sei que eu estou falando sobre período. Vou analisar esse período com muita calma. Vamos olhar para as alternativas. Letra A. Eu tenho um período simples, formado por uma oração coordenada assindética. Letra B. Eu tenho um período composto, formado por uma oração coordenada assindética e duas orações coordenadas sindéticas. Letra C. Eu tenho um período composto, formado por duas orações coordenadas. Ou eu tenho um período simples, formado por duas orações coordenadas. Para saber quantas orações, nós vamos identificar os verbos, correto? Quantos verbos vocês identificaram ali? Pode ser que algum aluno olhe e fale, mas professora, eu encontrei 3. Não está errado, porque eu tenho uma locução verbal. Mas quando aparece uma locução verbal, eu vou considerar apenas como uma oração, porque um verbo é o principal e o outro é auxiliar. Quando eu olho ali, ó, a sala de operações estava escura. Estava é um verbo. Depois, todos estavam usando óculos 3D. Estavam usando é uma locução verbal. Mas quando eu tenho locução verbal, representa apenas uma oração, porque um verbo é principal e o outro é auxiliar. Então, se eu tenho duas orações, eu vou ter um período simples ou composto? Então, a gente já tem que eliminar a primeira e a última. Já faça isso na sua prova. Elimina a primeira e a última, fica com a letra B e com a letra C. Na letra B, está dizendo que é formado por uma oração coordenada assindética e duas coordenadas sindéticas. Está certo ou errado? Errado, porque eu tenho duas orações coordenadas. Eu tenho uma primeira oração e depois eu tenho a segunda oração. Eu não tenho primeiro uma oração coordenada assindética, sem conjunção, e depois vem duas sindéticas. Não. Se eu tivesse aqui uma assindética e depois as duas sindéticas, aí a minha oração seria maior. Não teria só esse tamanho. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Então, quem marcou a letra C, acertou, coloque aí um certinho. Quem errou, faça a correção para depois encontrar, né, o porquê do erro. Questão número 2. Assinale a alternativa que representa corretamente uma oração coordenada sindética adversativa. Antes de olhar para as questões, eu já preciso ter em mente que a oração adversativa vai indicar o quê? Oposição, contrariedade, vai haver uma quebra de expectativa em relação à primeira. Vamos analisar com calma. Letra A. Ele estuda bastante, logo será aprovado em breve. Eu tenho uma oração adversativa? Que tipo de oração eu tenho aqui? Aditiva? Conclusiva. Eu tenho a conjunção logo. Logo é uma conjunção conclusiva. Vou mandar a tabelinha para vocês, fiquem tranquilas. Então, ó, estou procurando a adversativa, mas eu não posso deixar de olhar as outras. Porque se eu sei que o logo é conclusivo, e aí durante a prova cai alguma questão sobre, já acertei a questão. Então, olhem a prova aí atentamente. Letra B. Quer ele falasse, quer ele ficasse calado, todos recriminavam. Que tipo de oração eu tenho aqui? Alternativa.
Quais são as conjunções? Quer, quer. Ou isso, ou aquilo. Alternativa. Mas eu estou procurando alternativa? Estou procurando a adversativa. Então, não é a B. Letra C. O conferencista discursou sobre a poluição mundial, como também falou sobre os efeitos do lixo industrial. Que tipo de oração eu tenho aqui? Aditiva, como também acrescentei uma ideia. Não é a minha opção. Professora, só sobrou a letra D. Ó, aprecia frutos do mar, contudo, não gosta de lagosta. Mas não gosta de lagosta. Todavia, não gosta de lagosta. Entretanto, não gosta de lagosta. Poderia ser qualquer uma dessas conjunções, porque está sendo oposto, está contrariando, tem a quebra da primeira expectativa ali, que é gostar de frutos do mar. Se eu tenho essa conjunção adversativa, a minha resposta correta é a letra D. Até aí, tudo bem? Acertando? Fácil, fácil. Que essa prova venha desse jeitinho aí, né, professora? Questão número 3. Número 3. A sentença em que o verbo tocar está usado com o mesmo sentido que verifica na oração. Como acontece com todos os poetas e compositores, ele tocou cada pessoa de modo diferente. Então, se vocês perceberem no enunciado, ele não disse que está falando sobre denotação e conotação, mas só de olhar você já sabe que é esse assunto que está sendo cobrado. Não é porque lá no conteúdo programático está dizendo assim, vai cobrar homônimos, parônimos. Não, aqui ele disse sentido. Denotação e conotação não está no campo de semântica, que é o sentido? Então, ele está cobrando essa questão aqui agora. Então, olha só, vou repetir a frase, hein? Como acontece com todos os poetas e compositores, ele tocou cada pessoa de modo diferente. Quando você está falando aqui a palavra tocou, ela está no sentido denotativo ou conotativo? Então, se eu sei que ela está no sentido conotativo, eu já tenho esse olhar, eu vou procurar na questão qual palavra está no sentido conotativo. Olha a letra A. Ele tocava na orquestra da capital. Sentido denotativo ou conotativo? Então, não é essa a questão a correta. Letra B. O sino da igreja vai tocar às 6 horas. Denotativo também não é correta. Não toque em nada que está sobre a mesa. Agora, quando eu digo o sorriso de uma criança sempre me toca, não está no mesmo sentido lá do meu primeiro exemplo? Ou seja, a resposta, letra D. Professora, por que você está colocando as respostas sempre aí embaixo, hein? Para vocês lerem todas as questões. Se eu já coloco a resposta na letra A, vocês só olham para a letra A e esquecem as outras. Tem que olhar todas, entender o porquê que está errado, para depois voltar e marcar a resposta correta. Até agora, 3 de 3. Quem foi? 3 de 3. 2 de 3. 1 de 3. Tá mais 3 de 3 aí, hein? Tá demais, hein? Agora eu quero ver a questão 4. Eu vou dar um tempinho. Quem não conseguiu ler a questão 4, eu vou ler agora. E aí vou dar um tempinho para vocês responderem essa, tá? Essa questão também não está falando sobre qual é o conteúdo estudado, mas só de vocês olharem, vocês já sabem que é sobre sinônimo ali. Qual é o sentido da palavra, tá bom? Ó, considere as passagens. Cada vez mais a publicidade usa o termo experiência. Cada vez mais a publicidade usa o termo experiência. Segunda oração. Para lembrar Ortega, a mercadoria hoje é a sua circunstância. Para lembrar Ortega, a mercadoria hoje é a sua circunstância. Na prova, essa questão não vem solta, ela tem um texto antes, tá? Então, aparece o texto, depois vem a questão. Não daria para colocar o texto aqui para vocês, aí eu coloquei só a questão. As palavras destacadas são experiência
e circunstância. A banca quer saber qual é o sentido dessas duas palavras. Então, vamos analisar passo a passo. A primeira palavra que apareceu foi experiência. Vamos procurar qual é o sentido da palavra experiência. Aquela que na justificativa não fizer nenhum sentido, você já elimina e ganha tempo na sua prova. Olha a letra A. Experiência é o conhecimento das coisas pela prática ou observação. Pode ser, não pode? Então, não vamos eliminar essa. Experiência é o ato ou efeito de fazer o bem. Não faz muito sentido, né? Acho que não. Mas, caso tenha dúvida, deixa de stand-by. Mas eu já eliminaria, tá? Na letra C, conhecimento ou sentimento construído pelo uso. Poderia ser também, então deixa quieta aqui, hein? Não vai excluir ela da sua lista, não. É a diferença entre preço de custo e de venda. Faz sentido nenhum, professora, já corta essa alternativa. Combinação de acontecimentos em dado momento. Não, também. Experiência não é uma combinação de acontecimentos em um dado momento. A gente está falando aí sobre outra coisa. Mas deixa de stand-by se você tiver dúvida, tá? E aí, bora agora para tirar a dúvida total e ter a certeza. Circunstância. Olhando para a segunda lá. Circunstância, conformidade aos princípios da lei? Não, já elimino. Por quê? Eu estava com dúvida, porque aqui o conhecimento das coisas pela prática é experiência, mas lá na circunstância não está certo, então já risca. Letra B, circunstância, aquilo que é objeto de desejo. Só que aí a gente já tinha eliminado a letra B, então não ia precisar nem olhar, professora, era só seguir. Então, letra B já estava eliminada, porque a primeira já estava errada. Depois, fatores que configuram a situação de alguma coisa. Olha, eu acho que nós encontramos a resposta, hein? Quando eu digo que a experiência é o conhecimento ou sentimento construído pelo uso, e as circunstâncias são fatores que configuram a situação de alguma coisa, eu já encontrei a resposta correta. Até agora, ok. Essa aí você errou? Tá tranquilo. Então, a parte interessante dessas questões que são longas, vai por partes. Olha o primeiro, elimina aquilo que não faz sentido nenhum. Olha o segundo, e aí sim você vai ter a confirmação da sua resposta, se está certo ou se está errado. Ok? Questão número 5, né, que você tinha ajudado. Ela perguntou justamente sobre a palavra sessão. Professor, a palavra sessão se encaixa onde? É agora que nós vamos olhar aqui para discutir isso. Observe as frases. Primeira frase. O paciente submeteu-se a sessões de sangria utilizando sanguessugas. Alguém teria essa coragem de passar aí por um período, um espaço de tempo com esses sanguessugas? Depois, encontrou na seção de remédios o que procurava para o seu alívio. Então, tem um outro tipo de seção. Vocês perceberam alguma coisa idêntica aí nessas palavras? O som. Quando eu tenho uma palavra com um som idêntico, qual é o nome que eu dou? Homônimas. Essas palavras são palavras homônimas. E aí, para completar, aqui poderia aparecer. Ela é uma homônima homógrafa, homófona ou perfeita? Homófona. Então, caso apareça as palavras seções, são consideradas essas alternativas, você já sabe que é homônima, homófona. Ah, pode ser que eles não cobrem? Pode, mas se você já sabe, já é um diferencial, caso essa questão caia na sua prova, tá bom? A questão número 6 é um exemplo de questão que cai bastante em prova. Coloquei uma palavra ali que geralmente vocês já conhecem o sentido, mas poderia ser qualquer outra. E olhando para o sentido, na hora de encontrar a resposta, é só substituir para tentar entender qual é o sentido que ela quer te passar nesse contexto.
Olha só. Foi criado sinteticamente em laboratório para replicar essas moléculas encontradas na natureza. Também foi retirado de um texto. Então, sempre tem a questão, ela sempre contextualizada. Ela nunca vai aparecer solta para vocês, tá? Eu destaquei aqui a palavra replicar. Quando você olha para a palavra replicar, e na hora da questão, ele coloca a seguinte frase, ó, a palavra destacada pode ser substituída sem alterar o significado. Eu estou falando de sinônimos. Qual é o sinônimo que você pode utilizar para substituir a palavra replicar? Replicar é o mesmo que reestruturar? Tem sentido semelhante? Reproduzir. Quando uma pessoa replica algo, ela está reproduzindo. Ai, professora, você pegou também uma palavra tão comum. É verdade, mas eu trouxe justamente essa questão com essa palavra comum para vocês entenderem que, quando está falando sobre alterar o significado do texto, sem mudar o sentido ali, eu estou falando sobre sinônimos e que, para você conseguir entender, é só fazer essa substituição. Se eu coloco essa palavra aqui, ó, replicar é o mesmo que reservar. Quando eu faço a substituição, eu já percebo que não é, está diferente. Ou seja, não faz parte do que o autor busca aqui na hora de criar essa questão. Ok aqui? Alguém 6 de 6? Gente, 6 de 6, 5 de 6. 4 de 6. 3 de 6. Eu não vou nem perguntar 1 de 6, porque não tem ninguém aqui, nem 2 de 6, tá? Bora para a última questão, que é sobre os parônimos. Quando eu falei com vocês sobre os parônimos, qual é o sentido aí? O que é um parônimo? Eles são parecidos. Poderia, ao invés de parônimos, eles estarem procurando uma palavra polissêmica. Eles poderiam procurar uma palavra antônima ou uma palavra homônima. Então, pensa que esse enunciado poderia trazer um outro termo, mas ele está procurando um parônimo. Essa questão, eu vou começar pela letra D. Não sei por quê. Resolvi começar pela letra D, assim, deu agora aqui na minha cabeça. Vou começar pela letra A, não. Letra D, ó. Os feridos no confronto foram encaminhados ao hospital mais próximo. Vários espectadores ficaram feridos no último festival. A palavra destacada aqui é a palavra feridos. São idênticas no som, são idênticas na escrita. Eu tenho um parônimo aqui. Letra C. Torcedores descontentes invadiram a sede do clube e a depredaram. Com sede de vitória, os torcedores estimulavam o time ao ataque. São parônimos? Sim ou não? Não. Pensa que para ser parônimo tem que ser parecido. Aqui eu tenho uma coisa idêntica. Onde que eles são idênticos? Na grafia, tá bom? Então, não pode ser parônimo. Letra B. O descontentamento dos torcedores culminou com um protesto no próprio estádio. Então, a palavra protesto. Como protesto contra as medidas tomadas pela diretoria, funcionários se recusaram a trabalhar. Tem diferença aí? Na questão da escrita, do som. Agora, olha para a letra A. Constava no relatório a descrição pormenorizada da destruição do centro de treinamento decorrente da invasão de torcedores. Segunda oração. Com discrição e muita simpatia, o novo jogador logo conquistou a confiança da torcida. Descrição e discrição são palavras parônimas? Sim, professora, são parecidas no som e são parecidas na escrita. Mas olha só, essa questão na prova também poderia cair da seguinte forma. Constava no relatório a descrição pormenorizada da destruição.
com descrição e muita simpatia, ou seja, ele pode perguntar onde é que está o erro. Se eu substituir a palavra descrição aqui em cima por descrição, está totalmente errado, porque descrição é diferente de descrição. Descrição, ato de descrever algo. Ele fez a descrição do suspeito. Discrição é a qualidade de quem é discreto. Ele age com discrição. Então, pensa que na sua prova, além dessas questões que são mais óbvias, podem cair. Encontre a palavra que está empregada incorretamente de acordo com o seu contexto. Se eu colocasse aqui discrição ao invés de descrição, estaria errado. É a mesma coisa da inflação, da infração, da fragrância lá, do fragrante, flagrante. São palavras parecidas, mas na hora do significado ali, elas são diferentes. Então, aqui ao final, só para vocês conferirem aí o gabarito, confirma aí quantas você acertou, quantas você errou. Se o saldo foi positivo, se foi negativo. Se a professora precisa enviar esse material para você estudar em casa. Será? Vocês acertaram tudo, ninguém está precisando desse material aqui não, eu acho, hein? E aí, agora para concluir, 7 de 7, quem foi? Olha, temos aprovados. 6 de 7, mais aprovados. 5 de 7, também aprovados. 4 de 7. Tá na suplência aí, mas você vai chegar, porque você vai receber esses slides, esse material, vai estudar de novo, e aí vai conseguir recapitular. Então, gente, a nossa aula ela vai ficar por aqui. Preparei esses 2 conteúdos para vocês, porque é um conteúdo que é bem cobrado na prova, e não só para a prova, tá? Vocês podem levar esse conteúdo aí para a sala de aula, porque todos aqui, além de concurseiros, de professores que estão em busca de uma vaga, vocês também são professores. Então, esses assuntos contribuem também para vocês na sala de aula, para tentar passar para o seu colega, nessa parte principalmente de semântica, o quanto é importante você conhecer o contexto. Atualmente aí a gente está aí nessa velocidade, a gente quer olhar apenas as coisas bem rápidas, assim, sem olhar o que está em volta, né? Então, olha sempre o contexto, nunca responda imediatamente qual é o sentido da palavra, porque ela pode significar muitas coisas, né? Uma palavra nunca sempre é uma coisa só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei estar aqui essa manhã com vocês. Vou enviar as tabelas que eu prometi. E eu só vou enviar esse material se eu receber aplausos agora no final. Então, tá bom. Pode aguardar aí que vocês vão receber. E quem não estiver participando do grupo, da Ivone, do e-mail, depois pode procurar que eu envio a parte, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui. Um beijo e agora vocês terão uma ótima, maravilhosa aula também, assim como essa. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E até uma próxima, tá? Muito obrigada.